Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês, mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão. Hoje tendo a satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio Pedro Rafael, presidente da DCE Jovem, e Daniel Neto, vice-presidente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Elmair, aí pelo convite aqui na Rádio Catedral, no programa, sempre tão bem ouvido e frequentado, né, Daniel? Agradeço o convite, foi uma grata surpresa e estamos aqui estamos a serviço sempre de tudo que precisar aqui na DCE, principalmente os jovens católicos que se inclinam principalmente nesse lado empresário. Já faço meu convite desde já a estarem aqui, a participarem dos nossos encontros. É uma satisfação, é muito gratificante. O recente convite e o desafio aceito pelo Pedro Rafael e Daniel, e sejam esse programa hoje num modelo diferente, onde a gente entrevista dois simultaneamente, mas acho interessante e por isso provoquei essa situação, de forma que o nosso público ouvinte saiba que a DCE Rio tem esse movimento da DCE Jovem Rio, é um movimento pujante, crescente e com pessoas de alta qualidade. São jovens de empreendedores de 19 até 39 anos que têm um grande potencial. Então aqui hoje o convite é para que vocês contem ao público, se apresentando, um pouco da história do jovem Pedro, o seu ambiente familiar, nas conexões, seus valores, o seu olhar pela carreira que você segue e também essa vontade de se dedicar a ações que sejam voltadas ao bem comum. Pedro se apresenta primeiro, Daniel na sequência. Bem, obrigado, Maí. Eu sou o Pedro Rafael, tenho 32 anos e sou carioca tijucano, filho de um brasileiro, de um carioca também, mas com uma venezuelana. E a minha história vem muito por aí, porque desde pequeno indo à Venezuela encontrar minha família, e aqui no Rio também estando com minha família, e ambos lados familiares sempre muito empreendedores. Meu pai foi servidor público, hoje com 85 anos, mas desde que se aposentou abriu sua empresa e botou essa veia em mim também. E do lado da minha mãe, meus tios, meu avô, empresários lá na Venezuela, com empresas em outros países também, me ensinaram que o bom é trabalhar, e trabalhar servindo ao próximo. Então meu avô, que era médico, foi médico de grande parte da alta sociedade venezuelana, me fez aprender isso desde pequeno. Trabalhe, sirva ao próximo e nunca esqueça a família. Perfeito. Boa tarde, meu nome é Daniel Andrade, tenho 26 anos, fui crescido numa família, sou carioca, cresci numa família com 4 filhos, então já tive esse senso de competição, mas essa visão de ajudar ao próximo sempre foi uma questão, principalmente que eu estudei 10 anos numa escola vicentina, então eu fiz parte durante uma juventude mariana vicentina durante quase 10 anos da minha vida também, então isso me viu essa necessidade de ajudar o próximo, de fazer as coisas pelo próximo. E esse veio empresarial que eu tenho é bem diferente da minha família, assim. Meus pais são servidores públicos, então assim, não tive tanto esse exemplo, mas aprendi muito com eles a parte de trabalhar, de ter as morais católicos e cristãos. Foi muito importante para minha vida, então aprendi muito. Eu sempre penso que cada um tem alguma coisa para oferecer, então sempre ouvi cada um, então aprendi muito lá em casa, mas esse viés católico é um Daniel diferenciado que lá em casa não tive.
mas é sempre uma satisfação, um prazer muito grande ajudar as pessoas, e o meu objetivo sempre é que as coisas aconteçam, independente que eu seja o protagonista. Eu quero que as coisas dentro da associação aconteçam e que a gente cresça como um todo, a gente não cresce sozinho. Em 2023, recebemos aqui no Rio de Janeiro, eu junto com o Alberto Galo, o Matheus Machado, que é o presidente desse movimento, da DCE Jovem Brasil, ele lá sediado em Belo Horizonte. E ele nos trouxe esse desafio de podermos ter aqui no Rio um braço desse movimento, o que prontamente foi encampado, foi amadurecido ao longo de 2023. Em 2023 entendemos que era o momento da eclosão desse momento. Indicamos o jovem Matheus Campelo, que desempenhou muito bem essa participação dele na gestão ao longo de 1 ano e meio, e dentro desse processo de alternância dentro da nossa associação, eu tive a oportunidade em suceder o Alberto Galo, e nesse momento a gente lançou o desafio da alternância e convidamos o Pedro e o Daniel para poderem colaborar conosco nesse sentido. Pedro, já com uma vivência aí, foi presidente da Associação Comercial Jovem. Daniel também tem pulsa nele uma característica nata na produção de projetos do bem comum, e o intuito de tê-los, juntamente com os demais jovens, a gente iniciar esse movimento de impulsionamento da nossa associação pelo estado do Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouquinho, Pedro e Daniel, na sequência, esse olhar em relação a essa perspectiva de expansão. Muito importante, né, Almair? O estado do Rio de Janeiro, com 92 municípios, não podemos nos fincar apenas na capital. Sim. E você mesmo é do interior lá de Campos, não é? Sim. O Daniel, por exemplo, é de Niterói. Então temos que plantar essa sementinha, mostrando pro jovem empresariado católico, né, como o Daniel bem falou, cristão, do estado, que nós podemos nos levantar juntos. O estado do Rio é um estado que sofreu muito e vem sofrendo há muito tempo na questão econômica, política, e isso acaba prejudicando o potencial de muitos jovens, porque eles acabam pensando: se eu entrar empreender, como que eu vou crescer? Porque infelizmente não existe uma associação, não existe uma cultura no Brasil, ou pelo menos não tão clara, de ajuda. O jovem sempre é o prejudicado. E acredito que Daniel também pense assim, né? Que ele acabou de falar. Nós temos que nos ajudar. Nós temos que jamais deixar o outro jovem para trás. Porque o outro jovem que está atrás, ele tem um potencial enorme para crescer. E aí ele vai passar na nossa frente e ele vai nos ajudar a crescer também. Então ninguém fica para trás. Somos todos um time só. E somos o time Rio de Janeiro. A DCE é Rio de Janeiro. E o objetivo da expansão mesmo é principalmente a propagação das morais, principalmente cristãos, e no meio principalmente corporativo, empreendedor, que é muito complicado hoje em dia. A gente vê esse desafio muito grande. E a outra parte de fazer parte de uma associação você tem ajudas, porque você pode conseguir muito rápido muita coisa, mas eu não quero ir muito rápido, eu quero ir longe. Então esse diferencial que a gente precisa ter dentro da associação é que a gente consiga ajudar mais pessoas do que ajudar mais rápido as pessoas. Então esse eu acredito que seja o nosso maior desafio para a expansão, porque a gente quer que todo mundo tenha essa vivência que aqui no Rio de Janeiro a gente é agraciado por ter, mas que todas as pessoas possam ter, e que os nossos valores sejam mais propagados. E a nossa Uniapac, a DCE Rio, é constituída
por empresários, empresárias e empreendedores dos diversos segmentos econômicos. A gente tem quem atue na gestão de universidades, hospitais, empresas de ônibus, pessoas que atuam também em instituições estaduais e federais que são gestores também. Todos eles são muito bem-vindos. Nós temos uma agenda aí de ações de bem comum planejadas aí até o final de 2025, e longe de pretendermos sermos mentores dessa juventude bacana que nos acompanha no movimento da DCE Jovem, a gente sempre está tentando impulsioná-los, estimulando os projetos que eles trazem para a gente, tentando unir as pontas de pessoas que possam dar oportunidade para que esses projetos sejam desenvolvidos. E convidaria Pedro e Daniel que vocês pudessem também externar a esse público dos jovens empreendedores da cidade e do estado do Rio de Janeiro o olhar pessoal de vocês em relação a esse fomento que ocorre dentro da DCE Rio em relação ao impulsionamento desses sonhos que vocês têm de transformar a sociedade num mundo melhor. Eu vou convidar a todos, principalmente os jovens, né, que todo mundo tem um viés empreendedor, que mesmo que seja um tempo pequeno que você tem, uma ideia inovadora, a gente está aqui para acolher, que a gente consiga fazer que o nosso objetivo, como eu falei, o nosso objetivo é que as coisas aconteçam. E vejo que dentro da associação muita coisa já aconteceu com esse viés de ajuda, de auxílio a alguém, alguma ponta ali para ajudar. Então a associação é realmente um abre portas para as pessoas, que elas consigam até crescer nesse viés. Então deixo o convite a todos os jovens que se sentem inclinados a fazer algum desafio e que tragam boas energias, boas ideias, que a gente está aqui para as acolhê-las. Isso, eu corroboro aí com o Daniel, a importância do jovem estar unido. E se você tem vergonha às vezes de chegar de primeira, né, num grupo novo, e infelizmente muita gente é tímido, né, é introvertido, traz mais um amigo. Pelo menos você já conhece alguma pessoa e vieram duas pessoas novas para compor o nosso time, né, Daniel, né, Omay? É isso aí. Então, ou traz 3, traz 4. O importante é estarmos unidos, porque, como o Daniel falou, não é mais rápido, é mais longe. Então, se nós pudermos contribuir positivamente com você, com as suas ideias, com o seu negócio, com o seu entorno social, eu tenho certeza que o papel nosso, como a DCE Jovem Rio, como a DCE Rio, vai estar sendo bem elaborado, né? Vai estar sendo entregue à sociedade. Porque nós estamos aqui para isso, para te ajudar a melhorar o ambiente de negócios, no nosso caso, do Rio de Janeiro. Isso aí, dê uma olhada lá nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, @DCE Rio, nosso Facebook, a DCRJ. Todos esses programas de Conexão com Valores sobem para o YouTube, e o Conexão com Valores sempre aos sábados, às 17 horas. Muito obrigado, Pedro, Daniel, por estar junto conosco, e vamos em frente aí, impulsionando o nosso movimento para a gente deixar um legado até o final desse 2025. Até a próxima.